É o seguinte, gente, vocês não têm a menor ideia do que é militância. Vocês não sabem, né? E você pensa militância, você pensa assim, a população fiel que segue um cara. Vocês são loucos? Isso é a massa, gente. Isso não é militância. Militância é que é a militância que mobiliza a massa e a dirige. Né? Militância são pessoas treinadas para dirigir o movimento de massa. O grupo de apoio precisa ser organizado. O pessoal daí, Renan Active falou, militante é o mesmo que gado. Mas é exatamente. O militante é o gado. Só que é o gado que está consciente, é o gado organizado. Tá? Eu quis começar com esses dois vídeos aqui. Primeiro porque ontem a gente abordou a questão, né, do gado do Bolsonaro, da piadinha que o Carlos Bolsonaro fez no Twitter e que os eleitores do Bolsonaro gostaram, aplaudiram o fato de serem chamados de gado do Bolsonaro. E depois porque agora você tem se acentuando dia após dia esse racha entre a ala Olavo bolsonarista, entre aqueles que são seguidores do Olavo de Carvalho e que apoiam incondicionalmente o Bolsonaro como um líder que vai levar a uma ruptura com uma tradição esquerdista na política brasileira. Então essa é a visão deles. E essa visão deles que está levando agora uma divisão, porque por um lado você tem um grupo que tem apoiado a CPI da Lava Toga, que é para investigar os ministros do Supremo, e por outro lado você tem o Olavo de Carvalho agora condenando isso, o que alguns dizem que é porque ele está defendendo a família Bolsonaro, defendendo o Flávio Bolsonaro, para não se dispor com a família, mas por outro lado o próprio Olavo se defende dizendo que isso aí é uma cortina de fumaça, vamos dizer assim. Que atacar os ministros do Supremo não vai mudar nada, porque eles fazem parte de um grande esquema da esquerda, que principalmente você tem que atacar os grupos da esquerda e destruir a hegemonia da esquerda no Brasil. Se você não fizer isso, de acordo com o Olavo, você não vai mudar nada. Você vai atacar os ministros do Supremo e você não vai mudar nada na prática. Mais uma vez o Olavo faz um vídeo resposta aqui, né? O Nando fez um vídeo atacando aqueles que se opunham à CPI da Lava Toga. O Olavo de Carvalho fez uma resposta chamando, como eu disse, o Nando Moura de idiota. O Nando fez um vídeo amansado respondendo ao Olavo, dizendo que o Olavo é um gênio, que é o grande intelectual brasileiro, que mesmo assim ele persistiria nisso. E o Olavo fez uma outra resposta agora, e não apenas ao Nando, mas também a outros direitistas que se decepcionaram com o Olavo depois que ele convoca uma militância bolsonarista. Ele faz um vídeo resposta se explicando. A gente vai analisar cada um desses pontos aqui, porque são vários temas que vão entrar aqui, e possivelmente esse é o vídeo mais importante que eu já fiz sobre o Olavo de Carvalho, porque nele eu vou revelar como funciona a técnica olavista de doutrinação das pessoas. Porque quando a gente fala que o Olavo é um líder de seita, gente, isso não é uma figura de linguagem, isso não é uma metáfora, isso não é uma hipérbole. Isso é de fato. O Olavo, ele foi líder de seita esotérica, ele foi de fato, durante muitos anos ele foi líder de seitas e ele utiliza técnicas dessas seitas hoje em dia entre os alunos do curso de filosofia dele, entre aspas, né, curso de filosofia, porque de fato, na verdade, é uma doutrinação ideológica que ele faz. Então vamos começar com o rolo que se deu, né? Ontem, a Janaína Pascoal, que é deputada pelo PSL, partido do Bolsonaro, publicou o seguinte aqui no Twitter: "Eu defendo o direito de todo ser humano falar livremente. Luto pela liberdade de pensamento, expressão e manifestação, mas não posso deixar de reconhecer ter me causado profunda tristeza, profunda mesmo, assistir ao vídeo do Olavo de Carvalho ontem. O filósofo que se consagrou por denunciar o imbecil coletivo do PT quase criou um imbecil coletivo em torno de si mesmo e agora, pasmem, prega um imbecil coletivo bolsonarista. Não vou criticar, quero apenas externar o meu profundo pesar. Olavo de Carvalho acabou ontem." E aqui ela demonstra uma ruptura completa com o olavismo, né? Com o Olavo de Carvalho. Eu vou dizer para vocês aqui que a Janaína Pascoal para mim é uma incógnita, gente, é uma esfinge. Porque por um lado ela tem momentos de extrema lucidez, que ela publica e diz coisas que qualquer pessoa sã diria, que qualquer pessoa razoável diria, e depois, 2 segundos depois, ela vai e diz uma atrocidade tremenda. Então, realmente, para mim é uma incógnita. Eu não compreendo a Janaína Pascoal, eu não entendo que lado que ela se situa, eu não entendo aquilo que ela defende, porque ela oscila. Ela oscila entre a máxima razonabilidade e a máxima sandice. Eu não sei onde ela se situa. Eu não sei explicar o fenômeno Janaína Pascoal, não sei. E outro que criticou também o Olavo de Carvalho, após essa convocação dele de militância bolsonarista, foi um outro também discípulo do Olavo de Carvalho, que é o Felipe Moura Brasil, que é o diretor de jornalismo da Jovem Pan, né, a Jovem Clã, que é a rádio passadora de pano oficial do Bolsonaro. E daí o Olavo ficou indignadíssimo, e fez um vídeo resposta chamado "Desenhando a explicação quem é a militância".
E basicamente aqui ele chama todos esses discípulos dissidentes de idiotas, de pessoas analfabetas funcionais, que não entendem aquilo que ele diz, que não compreendem o que ele propõe, e que ele diz que ele propôs essa militância, né, ou insinuou essa ideia de militância. Quando o Alan dos Santos, do Terça Livre, vai lá e cria um formulário no Google Docs para recrutar essa militância, o Olavo discordou disso, ligou para o Alan dos Santos, falando para ele não fazer isso, e mesmo assim o Alan dos Santos persistiu nessa ideia. Então, assim, o que você tem é o Olavo de Carvalho, que tem uma mensagem extremamente ambígua e propositalmente ambígua. Porque o que acontece quando você diz algo ambíguo? Essa mensagem ela chega de diferentes modos no ouvinte. Se a pessoa apresenta uma interpretação livre daquilo ali, o emissor da mensagem ambígua, ele pode vir aqui e falar, não foi isso que eu disse, você não entendeu o que eu quis dizer. Então joga uma mensagem claramente controversa, como esse caso da militância bolsonarista, e depois vai lá e diz que não foi aquilo que ele disse. Vai lá se explicar dizendo que é outra coisa. Sendo que quando você olha a raiz da palavra militância, quando você olha a palavra latina, que é militare, o que ela diz, na raiz latina da palavra, é ir à guerra, é confrontar, é ir para a luta física. E geralmente quando você fala em militância, você tem um grupo que, de fato, luta de maneira muito veemente e às vezes agressiva por uma ideia, ou por um projeto, ou por um grupo. Então quando você fala de militância bolsonarista, o que você está falando é de um grupo que vai defender de maneira agressiva, talvez, o Bolsonaro. E aqui você tem a diferença entre militâncias por projetos e por grupos e por líderes. Porque uma coisa é você defender uma pauta, você defender direitos humanos, você defender direitos civis, você tem uma militância que defende direitos de pessoas. Outra coisa é você ter uma militância para defender um líder tosco, grotesco, bizarro como o Bolsonaro. Então é evidente que você propor uma militância bolsonarista vai cair muito mal, mesmo entre olavistas clássicos, ali, pessoas que são próximas ao Olavo de Carvalho, que vão ver agora uma proposta de defender um governante e não um grupo de ideias. Se o Olavo tivesse vindo aqui defender uma militância conservadora, o que já seria um pouco estranho para muita gente, mas se viesse defender isso, talvez não fosse tão mal assim, talvez não caísse tão mal entre as pessoas. Mas propor uma militância bolsonarista caiu muito mal e muitos conservadores não gostaram nem um pouco disso. E outro erro é achar que isso não existe. Que não existe uma militância conservadora no Brasil, que não existe uma militância conservadora no mundo. Eu vou recomendar para vocês assistirem aqui um documentário chamado The Family, na Netflix, que mostra como no mundo existe uma militância conservadora que trabalha nos bastidores dos governos mundiais, aí, nos Estados Unidos, na Romênia, na Rússia, em vários outros países. Assistam, são 4 episódios e é assustador você assistir isso aí. Tem que ir com muita cautela porque parece ser uma teoria conspiratória, né? Tem todo ar de teoria conspiratória, mas quando você estuda esse assunto, quando você investiga esse assunto, você vê que tem muitas coisas que batem ali, que funcionam. Então você vê que existe uma militância conservadora no mundo, com base num certo cristianismo distorcido e deturpado, mas que existe sim. Então não me parece que o que ele está propondo seja muita novidade, não. Já existe isso. O que é uma novidade é uma militância bolsonarista. Isso sim é assustador, isso sim é mais bizarro ainda do que uma militância conservadora. E o que o Olavo faz nesse vídeo agora, desenhando a explicação, no qual ele ataca a Janaína Pascoal, no qual ele ataca o Felipe Moura Brasil, no qual ele ataca também diretamente o Nando Moura, quando ele persiste nessa luta contra o Supremo, o que ele faz aqui é usar uma técnica antiga dele, já como líder de seita mesmo. Como eu disse, quando a gente fala que o Olavo de Carvalho é líder de seita, não é figura de linguagem. Ele foi líder de seita, ele foi líder de seita islâmica no Brasil, de diferentes grupos, ele era um líder de seita esotérica, então ele conhece as práticas, ele conhece os métodos de doutrinação das pessoas. E ele utiliza isso ainda hoje. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma tabela que foi produzida por um ex-aluno do Olavo de Carvalho, quando ele vai tentar compreender o método olavista de conversão das pessoas, de doutrinação sectária das pessoas. Eu vou começar primeiro aqui com uma tabela que é quadro lógico, táticas, técnicas e efeitos emocionais. E é o ciclo de doutrinação do Olavo de Carvalho. Então aqui, olha, começa aqui fatos temerários negativos. Essa primeira etapa é para explorar os medos das pessoas, para explorar os sentimentos mais primitivos das pessoas. Então você vai lá e instiga o medo, instiga o ódio, que são emoções muito fortes no ser humano. Então aqui, olha, o Olavo de Carvalho estimula o medo ao comunismo, ideologia de minorias, homicídios, corrupção, baixa cultura, mídia fake, etc. Então ele vai lá e concentra esses discípulos dele, esses eventuais discípulos, né, os alunos dele, em torno dessas ideias do medo ao Foro de São Paulo, do medo ao esquerdismo, do medo ao comunismo, do medo ao granchismo. Então ele vai concentrando as pessoas em torno desses medos e assim ele abre o primeiro gatilho emocional das pessoas para poder começar a propagar suas mensagens. Daí aqui, ampliação. Técnicas de PNL, né, de programação neurolinguística, brainwash, lavagem cerebral, etc. Sentimento. Aqui é o sentimento que ele dispara nas pessoas, né? Medo, ódio, aversão, repulsa. Daí, solução ideal apresentada. Daqui começa a entrar a doutrinação ideológica, os princípios ideológicos que o Olavo utiliza. Daí, vamos falar só do primeiro item aqui, que é conservadorismo. Sentimento temporário.
alívio, alegria, etc. Então ele vai lá, o Olavo de Carvalho apresenta os princípios do conservadorismo para as pessoas e isso dá um conforto emocional para elas. Porém, né, mas a direita no Brasil é fraca, é patética, não sou cabo eleitoral, etc. Então o Olavo apresenta uma resposta, que é o conservadorismo, ao mesmo tempo isso não é suficiente. A resposta que ele fornece, ela é uma pseudo-resposta. Porque a verdadeira resposta é o Olavo, não é o conservadorismo. A resposta para os problemas no Brasil, no mundo, é o Olavo de Carvalho. É ele, enquanto guru, enquanto mestre, enquanto professor, enquanto filósofo, entre aspas, que vai dar uma resposta. Daí aqui segue ampliação, técnicas de PNL, brainwash, etc. Daí entra no máximo nível de doutrinação, né? Ciclo de periculosidade nível máximo. Daí sentimento, idolatria, coragem excessiva, ódio. Alívio para o sentimento negativo, Olavo de Carvalho. Então é todo um ciclo de fanatização das pessoas. O Olavo apresenta o problema, estimula sentimentos negativos das pessoas, apresenta uma resposta que é uma resposta parcialmente verdadeira, resposta minimamente satisfatória, que não é o suficiente, mas a resposta definitiva é o Olavo. Então é um ciclo de doutrinação, é um ciclo de radicalização. Tem uma outra tabela também aqui que mostra a estrutura do curso do Olavo de Carvalho, como ele vai convertendo as pessoas a partir de anos de doutrinação dentro do seu curso. Que é um curso que não tem fim, na verdade. Ele vai dando esse curso aí abertamente, né, indefinidamente, e a pessoa vai acompanhando o curso e vai fazendo parte daquele ciclo dele. Vou deixar o link para vocês depois conferirem essa tabela. Ele vai mostrando como ele vai capturando as fragilidades, as vulnerabilidades do aluno dele e vai explorando essas emoções e sentimentos nas pessoas. Até um ponto que ele começa a dar as respostas, né? E a resposta é ele. Eu, Olavo, sei a resposta. Você aí é um imbecil, você é um ignorante, você é um analfabeto funcional. Eu sou a resposta. Se você aprender comigo, se você me seguir, você vai se tornar inteligente. Você vai deixar de ser um imbecil e passar a ser um culto, de ser um inteligente, de ser alguém que conhece a verdade. Eu vou deixar o link para essas tabelas para vocês conferirem lá no meu Twitter, que eu publiquei hoje de manhã mais cedo, então vá lá e confira e leia, porque realmente são técnicas que são aplicadas não apenas pelo Olavo de Carvalho, não. Provavelmente esse ex-aluno do Olavo de Carvalho, o que ele fez foi estudar técnicas de manipulação mental de líderes de seita. Então isso aqui não é novidade, isso aqui não é algo que o Olavo inventou, isso é algo aplicado por diferentes líderes, justamente para que você só veja a resposta no líder de seita, só veja a resposta naquele guru iluminado que sabe de tudo. E é o que o Olavo de Carvalho faz o tempo todo. Ele constantemente critica a direita brasileira, os alunos dele. E ele fez isso nesse último vídeo. Ele mostra como os alunos dele são incapazes de compreender a mensagem dele, porque só ele sabe a verdade. E só os discípulos mais próximos dele compreendem o que ele diz. E esse é o momento no qual você percebe como ele é uma pessoa perigosa, de fato. Como ele é um líder que trabalha com a fanatização dos seguidores dele. Isso pode ser percebido de modo muito visível quando ele empreende seus ataques contra opositores ao olavismo. Então ele vai lá, joga o nome de uma pessoa, como a Janaína Pascoal agora, né? Ele jogou o nome da Janaína Pascoal na fogueira e todos os seguidores dele lá vão lá tentar destruir a Janaína Pascoal. Ele faz isso constantemente também. Ele joga os nomes das pessoas no Facebook dele ou no Twitter dele, joga o nome da pessoa no canal dele, no YouTube, e as pessoas lá, a horda de olavistas, vai fanatizada tentar destruir essa pessoa. E é por isso que o Nando recuou ontem. É por isso que ele tentou apaziguar os ânimos, porque ele sabe que se ele for posto na fogueira pelo Olavo de Carvalho, os olavistas vão tentar destruir o Nando Moura de qualquer modo. Porque você não pode contrariar um líder esotérico, um guru espiritual. Você não pode confrontar um líder de seita. Se o Olavo vier amanhã e mudar de ideia e disser que devemos apoiar a CPI da Lava Toga, todos os olavistas, em conjunto, vão apoiar o Olavo de Carvalho. Ele pode se contradizer. Não tem problema nenhum, porque ele sabe a verdade. Ele é um líder que sabe a verdade. Ele tem um conhecimento transcendental da verdade. E esse trabalho que ele faz é um trabalho que demora muito tempo, são muitos anos, muitos meses, implementando essa mensagem na cabeça das pessoas, despertando os medos, despertando sentimentos negativos nas pessoas, dando resposta para ela, e no final dos contos, a única resposta definitiva é o próprio Olavo de Carvalho. Só para você ter um exemplo do que eu falei aqui, olha, ontem, ele atacando Janaína Pascoal no Facebook. A retórica da Janaína Pascoal compõe-se inteiramente de inversões verbais mecânicas, coisa de quem não distingue entre linguagem e realidade. Já me encheu o saco com essa infantilidade. E depois, mais adiante, ele ataca ela de novo. Do meu livro Imbecil Coletivo, a Janaína Pascoal não entendeu nem o título. Ou seja, ele vai botando a pessoa na fogueira, de fato, esses dissidentes, pessoas que apoiavam ele anteriormente, ele põe na fogueira porque a intenção dele, os fanáticos sempre orbitam em torno dele, que empreendeu o trabalho sujo de destruir a oposição. Então eu repito aqui, quando a gente fala que o Olavo de Carvalho é líder de seita, é de fato, gente. Não é simbólico, não é metafórico, não é figura de linguagem, não. É de fato. E você tem fanáticos que seguem o Olavo de Carvalho, que incluem, e aqui é um ponto importante, que incluem os filhos do Bolsonaro. Você tem um governo que segue as doutrinas de um líder de seita. Basicamente é isso, gente. Eu estou há meses para fazer esse vídeo aqui. Eu estou com essa tabela aqui já tem mais de um ano. E agora surgiu uma oportunidade propícia para isso, porque você vê
na prática, o modo como ele opera. Ele vai lá, joga uma ideia, as pessoas se revoltam contra isso, e ele vai lá e a resposta é somente ele. Somente ele sabe a verdade. Vou deixar para vocês no comentário fixado aqui o link para essas tabelas, para vocês conferirem lá e consultarem. Vou deixar também para o tweet da Janina Pascoal, no qual ela fala sobre o Olavo de Carvalho. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso. Se esse método é eficaz, se funciona, se isso é uma coisa preocupante ou não, o que vocês pensam sobre isso aí? Deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assina o canal, ajude no apoio e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!